Boa tarde, Limeira. Nós aqui também, se vocês pensam que nós fomos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês, fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, Limeira, dia 14, quinta-feira, fevereiro. Ó, tudo misturado aí para vocês entenderem direitinho. Hoje, dia 14, quinta-feira, não é? E hoje estamos inaugurando aqui uma nova fase, tá? Nós estamos transmitindo nosso programa ao vivo agora, aqui para nossa Acorda Limeira Rádio Web, www.acordalimeira.com.br, e logo mais à noite aquela reprise que você está acostumado a acompanhar, vai ter também o vídeo, vai estar aparecendo o pessoal aqui, né? Para que você possa estar olhando as pessoas e vendo como é que a gente faz aqui o nosso trabalho. Aqui tem uma cadeira vazia que vocês estão vendo, que é o Guto Rodrigues, que ainda não chegou. Fiquei sabendo que ele foi brigar lá na Câmara ontem, eu acho que apanhou um pouco, não sei o que aconteceu com ele, não conversei com ele também, mas logo logo ele vai estar chegando aqui. Câmara Municipal que ontem teve uma sessão que acabou instalando a CP, uma comissão processante, contra o vereador Edmilson Gonçalves. Na minha modesta opinião, a Câmara Municipal entendeu errado o recado, mas tudo bem. O Ministério Público mandou simplesmente que fosse acatado uma denúncia do senhor Medeiros, né? Com relação ao Edmilson, a questão do SAI. E porque o que acontece lá dentro da Câmara Municipal? Você protocola uma denúncia e ela fica parada durante meses e meses, aí vai para a corregedoria e acaba não acontecendo nada. O fato, por exemplo, típico disso daí é o que a gente viu aí no caso da Nilce Segala, no ano passado, que acabou fazendo um gesto obsceno para a plateia, para as pessoas que lá estavam, e acabou aí ficando de uma maneira um pouco estranha, vamos dizer assim, porque isso daí foi engavetado depois no tempo aí do seu Farid Zaini como corregedor. Isso ficou engavetado e a Nilce Segala não sofreu sanção nenhuma sanção política na Câmara Municipal. Isso é uma coisa lamentável, isso não pode acontecer, e nós estamos aí agora assistindo um novo capítulo, que o Ministério Público agora toma frente nas coisas e manda com que os documentos sejam encaminhados à Corregedoria e à Presidência da Câmara, porque isso não estava acontecendo. Eu verifiquei também, né, ouvindo a sessão de ontem eu não pude comparecer à Câmara Municipal porque tive um compromisso, e chegando lá e ouvindo, né, o que aconteceu, eu pude verificar que somente o Edmilson Gonçalves falou. Nenhum outro vereador se pronunciou a respeito, simplesmente deram o voto. Votaram sim, foram todos eles unânimes, né? Acabou acontecendo lá 19 votos, só não votou o Edmilson, porque ele é o investigado, e o Ronei Martins, porque era o presidente da mesa, e os outros demais 19 acabaram votando a favor da instalação da CP. E de uma maneira curiosa, né? Ninguém se pronunciou, parecia até que ninguém sabia do que estava se tratando. E agora vocês vão ver aqui depois, mais tarde, na nossa reprise, agora vai ter vídeo, né? Chegou o ocupante da cadeira, Guto Rodrigues. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, ele chegou no horário, ele chegou 12h06. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Zé Eliseu. Eu estive na Câmara ontem, viu? Eu estava comentando aqui que parece que você apanhou lá, andou levando uns tapas. O que aconteceu? Não houve nada disso, não. Não? Inclusive, conversei até com o Edmilson, né? E a gente sabe, Henrique, todo mundo sabe, tá? Que existem mais vereadores envolvidos no caso da autarquia do SAI. Nós sabemos que durante anos, tá, o SAI foi usado como verba de ajuda de custo de campanha de muitos vereadores, né? Então eu acho que a solução ali para o SAI seria o seguinte: uma auditoria dos últimos 10 anos, tá? Uma auditoria de uma empresa isenta
nos últimos 10 anos. Pode ter certeza que vai rodar mais 4 ou 5 vereadores dessa gestão da Câmara. Eu não duvido nada, né? Se houvesse auditoria dos últimos 10 anos. Então, eu peço ao presidente da Câmara Municipal, ontem eu tive uma conversa com ele, juntamente com o Dr. Júlio, eu conversei e falei: Ronei Martins, o senhor tem os poderes na mão, o senhor pode fazer uma sugestão, uma indicação que se aconteça uma auditoria no SAI dos últimos 10 anos. É verdade. Então, se é verdade, Ronei, então faça, tá? Porque não adianta nada pegar um peixinho pequeno, que nem o Edmilson Gonçalves, porque ele é um peixe pequeno, nós sabemos disso, tá? Então, decepa ele e está tudo resolvido. Nossa, a Câmara Municipal fez a justiça, cassou o mandato do Edmilson, mas não vai resolver o problema da corrupção. Nós temos as informações ainda que há indícios de muitas empresas laranjas pertencentes a vereadores fazendo serviços no SAI de Limeira. Couto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que esteve lá ontem nos corredores, né, da Câmara Municipal, algum vereador falou alguma coisa a respeito dessa CP? Não, foi um silêncio total, né? O que dava para se perceber ali era o seguinte: todos estavam com medo, todos, né? E o que acontece? E todos estavam cientes que teriam que afastar o Edmilson, que ele tem que ser cassado, tá? Para salvar o restante do pessoal. Essa história a gente já viu, né? Era notório. É o Ministério Público pontuando essa gente, né? Olha, derruba ele lá, né? Para ficar tudo bem com o restante. A mesma coisa aconteceu com o Silvio Félix e até hoje a gente não teve ainda nenhuma elucidação a respeito de muitas perguntas que não calam, né, Guto? Muitas. Quais as empresas que o Silvio Félix utilizou para tirar dinheiro de dentro da prefeitura e passar para ele? Quais foram os contratos? Quanto foi tirado? Quais as secretarias envolvidas? Quantas outras pessoas se envolveram? Eu gostei da fala do Edmilson ontem na tribuna. Assim, o Edmilson ele foi assim, bem atuante na fala, onde ele diz: já que é para apurar, então nós vamos apurar os demais também. É lógico. Todos têm que ser tratados com o mesmo rigor. Então, para isso, o presidente da Câmara Municipal, Ronei Costa Martins, então o senhor peça, tá? Peça, faça uma indicação de uma auditoria no SAI e uma auditoria também na Foz do Brasil. Desde o ano de 2003. Desde o ano de 2003. O senhor sabe, senhor presidente, o que eu estou querendo dizer, tá? Se o senhor não fizer isso, eu vou impetrar com ação na justiça, tá? Solicitando isso do Ministério Público. Então, para que não cheguemos a um ponto desse de populares ter que tentar fazer o trabalho de vocês, então façam-os e façam bem feito. Inclusive, bastante curioso ontem, né? O Edmilson chegou a citar o Dr. Cássio Haddad, chamando ele para um debate na tribuna. E o Ronei Martins, naquele momento, né? Não. O seu tempo está estourando, sabe? Com uma preocupação tremenda de que pudesse começar a acontecer um debate ali entre o Edmilson e o Dr. Cássio, que também estava lá na Câmara Municipal ontem, sabe? Inclusive o Edmilson falou assim: não, eu quero fazer esse debate com o Dr. Cássio aqui. Seria excelente, nós temos aí um debate entre o Edmilson e o Dr. Cássio. Por quê? Isso causa tremor. Por quê? Dr. Cássio, todo mundo sabe, ele está ajuizando um processo aí na questão da Foz do Brasil, né? A Odebrecht está ocupando o lugar de uma maneira não lícita, certo? O Ministério Público deu aí a concessão para uma empresa com capital de R$1.000, que é um absurdo. Ela não poderia jamais estar comandando a concessão do serviço de águas aqui de Limeira. O processo é extenso, tem muita gente envolvida, não é? E um debate seria muito interessante. Só que o Dr. Cássio vem sofrendo aí, não tem abertura na imprensa. O senhor presidente, eu duvido muito que vai permitir um debate desse tipo lá, sabe? E agora a questão Foz acaba ficando, que está junto com o SAI,
é algo imprescindível para a cidade. Nós temos que saber, nós temos que agora trazer à tona esse negócio. Vamos procurar marcar uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, Ronei Costa Martins, né? Agora, pelo fato dele ser presidente, então fica muito fácil a gente conseguir os documentos que nós precisamos. Primeiro, nós precisamos do contrato de concessão das empresas de transportes aqui em Limeira. Isso é com extrema urgência. Por quê? Eu vejo um grande perigo, tá, a esses usuários que necessitam do uso do transporte público em Limeira. Por quê? Augusto, pera um pouquinho. Quem que você falou que vai arrumar o documento para você? Nós vamos pedir para ele. Para quem? Para quem? O Ronei Costa Martins. Inclusive, houve depois, eu não tive mais lá na Câmara, eu tive presentes lá também. O doutor Júlio falou bastante a respeito do Exato, eu tenho essa fala. Então, eu conversei com o doutor Júlio a respeito. Eu tenho essa fala separada aqui, inclusive. Então, eu conversei, chamei o doutor... Eu recortei essa fala do doutor Júlio, ela inclusive está no ponto aqui, se você quiser ouvir depois. Eu chamei o doutor Júlio e o Ronei no canto, conversei com os dois se lembram tudo que eu falei. Falei, olha, o transporte público em Limeira está irregular, o contrato de concessão está irregular. Aí o Ronei Martins ele me questionou, mas por quê? Simples, porque vários veículos usados aqui em Limeira, eles não estão cadastrados aqui em Limeira, estão cadastrados na Ciretran de Mojimirim. Se estão cadastrados na Ciretran de Mojimirim, é simples, a CNPJ não pertence a Limeira, ao contrato de concessão, pertence à cidade de Mojimirim. Se porventura esse ônibus se envolver num acidente, tá? Causar danos físicos ou danos materiais em cidadãos da cidade, quem que vai ressarcir? A seguradora não cobre. Vocês sabiam disso? Não, sabia sim. A seguradora não cobre, Henrique. Claro que não. Não cobre. É a mesma coisa, você vai fazer o seguro do teu carro, você vai fazer dentro de uma determinada região. Se você estiver fora dali, vai dar um trabalhão para você receber. Um trabalhão imenso para você conseguir receber alguma coisa. Então o que acontece? Eu citei um exemplo que eu levantei, inclusive eu estou montando um processo para apresentar para cada vereador da Câmara Municipal, tá? O que aconteceu em Osasco. Em 2009, nós tivemos um acidente com um ônibus circular em Osasco, que o motorista perdeu o controle, tá? Ele acabou subindo em cima do ponto, onde houve dois óbitos. 2 pessoas morreram, tá? E o que aconteceu? Pelo fato do ônibus estar cadastrado em Osasco e estar trafegando na empresa lá de Embu, não tinha nada a ver, ele estava irregular. A seguradora não cobriu e está até hoje na justiça. A briga, tá? Entre a seguradora, a empresa e o município. São 3 envolvidos agora, tá? Agora nós vamos esperar acontecer uma tragédia em Limeira, tá? E outra coisa... No contrato de concessão que eu levantei através da prefeitura lá de Osasco, os ônibus eles têm um limite de uso no município. São 5 anos. São 5 anos. A Limeira tem ônibus aí com mais de 10 anos de uso. 15 anos. Com certeza. Nós temos um ônibus, nós temos um ônibus com 15 anos de uso em Limeira. Agora eu faço uma pergunta para você. Existe o contrato da seguradora? Esses ônibus estão assegurados? Então, prova para mim que estão assegurados. Isso que eu estou pedindo para eles. Então, tem coisas que precisam ser apuradas, tem que ser esclarecidas, viu, Ronei Costa Martins, doutor Júlio, nós precisamos muito de vocês, tá? Porque a população ela pode ser lesada, nós vamos esperar acontecer uma tragédia para tomar alguma iniciativa, então se nós podemos fazer a prevenção e que façamos. E pior, né? Depois da porta arrombada, não adianta querer colocar cadeado que não dá certo. Né? Não, mas daí o ladrão já levou. Se acontecer um acidente... Se ele tem o contrato do seguro, se a empresa fez seguro dos ônibus passou por vistoria. Mas o seguro ele não implica no ano, viu, José? Mas implica em condições. Não, aí sim, mas só que é o seguinte, olha, inclusive eu tenho informações que tem ônibus, inclusive, estão transitando pela cidade até com para-choque amarrado com arame, pô. Viu? Ah, um absurdo. Vai aqui um recadinho para a secretária dos transportes aqui de Limeira, aquela que veio de São Carlos. A senhora está querendo colocar regras tão rígidas aí para vans de transporte escolar aqui em Limeira, sabe? Tá todo mundo preocupado aí, porque realmente o camarada que trabalha, o camarada é limeirense,
trabalha aqui na cidade e leva as crianças nossas para as escolas e tudo mais, estudantes, né, para a faculdade. A senhora está querendo implantar aqui um sistema bastante rígido. Por que, então, não tem a coragem de chegar e fazer a mesma coisa com essas empresas de transporte público aí? Rápido Sudeste, que agora é só Sudeste, né? E a Limeirense. Pergunta que não quer calar. Pois não, Guto? Eu acho o seguinte, aí é um jogo de interesses, como diz o ditado, isso acaba gerando conflitos de interesses. Agora precisa ver se as empresas não estão, tá, por trás dessas decisões dessa secretária. Logo, logo, as empresas colocam micro-ônibus aí para fazer o transporte de escolar aqui na cidade. Não é de se duvidar, viu? Quando se cria muita dificuldade, é porque quer vender a facilidade. Então nós temos que estar atentos com isso. Tem outra questão também que não pode ser deixada de lado, né? Que é a questão dos mototaxistas. Sabe? Esse pessoal hoje, até onde eu sei, está totalmente irregular aí. Sabe? Então, como é que é? Vamos tratar o assunto então, vamos encarar de frente, vamos chamar essa gente para conversar, sabe? O pessoal do transporte escolar aí também, vamos conversar sério com esse pessoal. Mas da mesma maneira. Regulamentação das motos aí? Não, no ano passado eu e o Guto estávamos lá na Câmara Municipal e chegou um grupo deles lá, eles inclusive estavam bastante revoltados, né? Com uma questão que o Silvio Félix tinha prometido regulamentar e acabou não fazendo isso. Sabe, eu não sei. Essa lei nova aí. Eu não sei. Fez o curso no Senac aí. Então, foi feito inclusive, outro dia fui renovar minha carteira de motorista. Outro dia eu escutei 2 mototaxistas comentando a respeito desse curso, que eles estão sendo obrigados a fazer agora. Só que eu não sei se está regulamentada a profissão. Eu não sei como é que está. Eu vou até faço um adiantamento para vocês dois a respeito dos casos. Muitas cidades já regulamentaram. Tá? Os mototaxistas. É claro, tem que ser tratado de frente esse tipo de assunto. Não pode deixar acontecer. Agora, o que acontece? Infelizmente, Limeira, ela não tem essa estrutura, tá? Do cidadão que ele tem um mototáxi lá no Parque Hipólito, um exemplo, tá? Ele tem lá 5, 7, 10 motoqueiros, né? E que prestam serviço. Então, eles ganham comissões ali, certo? Então ele não tem aquela estrutura de chegar aí no escritório, abrir uma firma, estabelecer, pegar uma CNPJ e registrar. Aí vai começar a entrar naquele problema que nós estávamos conversando outro dia, né? Aí ele vai o quê? O que acontece? Eles têm que mudar as placas da moto. Tudo para placa de aluguel, que é a plaquinha vermelha. Tá? Então o que acontece? Eles não têm essa estrutura financeira para se fazer isso. Limeira não tem esse respaldo, tá, de desenvolvimento para gerar essa mudança. Então, Limeira ela precisa primeiro criar um plano de desenvolvimento econômico, ela dá condições aos pequenos empreendedores, tá, para eles crescerem e se normalizarem, se legalizarem diante da situação. Hoje, infelizmente, Limeira não tem, tá, essa estrutura, e acredito que diante das decisões do governo em cima das cobranças do ISS, dos tributos de muitas empresas, a tendência é a Limeira perder mais. Limeira ela pode fechar, tá? Nesses últimos 12 meses, ela pode fechar entre 350 a 500 postos de trabalho. E é o que vai acontecer, tá? Então eles não estão fazendo um estudo, estão agindo a esmo. Olha, vamos fazer isso e acabou. Não, tem que se fazer um estudo. Tem que ter um grupo técnico para fazer isso. E eles não estão fazendo. E isso vai ocasionar uma queda na receita maior ainda, porque não adianta o município arrecadar agora, para vocês entenderem, arrecadar com essas ações, ele vai arrecadar nesses 4, 5 meses adiante. Vai, mas e depois? Vai cair novamente, vai cair mais a receita. Por que vai cair mais? Muitos desses que prestam serviço hoje em Limeira, eles vão migrar para Iracemápolis, Cordeirópolis, Rio Claro, como muitos fizeram. É o que vai acabar acontecendo. Fora os que vão encerrar as atividades. Por quê? Porque ele vai preferir encerrar a atividade do que pagar 7, 8 mil reais, tá, de impostos atrasados. Infelizmente. Bom, estamos recebendo hoje aqui o Zé Eliseu da Saúde, né, do Conselho da Saúde aqui da cidade de Limeira. E já vou jogando uma bomba no colo dele logo de cara. Enfermagem 30 horas, Eliseu. O que você tem a dizer a respeito disso? Bem,
Primeiro, boa tarde a todos. Né? Você já participou aqui, né? Isso. Mas obrigado, viu? Mas eu estou cumprimentando todo mundo aí, desejando uma boa tarde para todos. A enfermagem 30 horas, ela é uma luta de classe, né? Pelo que eu estou podendo ver aí, existe a parte do Sindicel um pouco contrária. Os médicos, praticamente todos, é o contrário, a 30 horas. Mas tem muito fundamento que eles estão pedindo, por causa do tratamento, do cuidado com o paciente, do cuidado com a pessoa. Porque o médico vem, examina, passa a medicação e quem convive com o paciente o tempo todo é a equipe de enfermagem. Qual a carga horária hoje da enfermagem, Eliseu? Olha, na verdade, os enfermeiros praticamente viram 24 horas, porque ele sai do estabelecimento e vai, por causa do salário, ele vai no outro estabelecimento. Isso que eu ia comentar agora. Eu conheço enfermeiros aí que trabalham em 2 hospitais, em 2 hospitais. 2 hospitais. É justamente isso daí. Mas então ele tem fundamento por causa da qualidade de serviço que a enfermagem vai passar. Ela não vai estar estressada. Para poder descansar, né? Ela mexe com as pessoas em condições adversas, que as pessoas estão fragilizadas. Né? Não, o trabalho de enfermagem é um trabalho muito complicado, né? Isso aí a gente já sabe. Eu tive, infelizmente, minha mãe e meu pai, né, ficaram internados aí um bom tempo. E é um trabalho muito estafante, né? E exige demais das pessoas, né, que atuam nessa área. E principalmente as pessoas que estão em fase de tratamento, muitos deles estão acamados, não podem se movimentar. Inclusive, cabe aqui uma outra pergunta, hein? Detalhe, quando minha mãe ficou doente, eu comprei um equipamento para movimentar ela no leito. E os hospitais não têm isso. Não tem essa possibilidade. E o que a gente percebe, né, uma série de enfermeiros aí acaba se aposentando com problemas de coluna e problemas de saúde bastante sérios. Estou errado, Eliseu, ou procede? Não, procede. Quanto mais equipamento tiver hospital, melhor é, né? Porque o enfermeiro ele acaba sendo o enfermeiro, sendo o cuidador, né? Ele acaba sendo quem faz a dispensação dos remédios. Então tem uma série de funções dos enfermeiros aí nos hospitais, né? Então ele acaba fazendo de tudo dentro do hospital, né? O enfermeiro, a equipe de enfermagem em si, né, é uma peça fundamental, né? Não dá para viver no hospital sem os enfermeiros. Quanto mais equipamento ele tiver para melhorar. O complicado que eu vejo é o esforço físico, né? O esforço físico. O esforço físico e também é um trabalho totalmente insalubre, né? Só que daí eu estou vendo que é o seguinte, né? Reduzindo para estressado o tempo todo, o enfermeiro. Reduzindo para 30 horas, né? Nada mais do que justo, aí iria aumentar o custo da folha de pagamento. Né? Sim, porque precisava dobrar o número de funcionários. E daí, então, além de abrir... Nem sei se no Brasil existe um contingente tão grande para né? Além de abrir novos postos de trabalho, né? Trabalho e emprego é uma coisa sempre muito importante, sabe? Também iria propiciar um melhor tratamento para as pessoas que lá estão. Um maior cuidado, né? Porque a enfermeira acaba ficando 24 horas com o paciente. Só que daí quando a gente começa a falar em dinheiro, né? Qual que é a grande dificuldade? Esse pessoal está entravando exatamente nesse ponto aí, Eliseu? Olha, eu acredito que isso aí pesa muito. Pesa muito, né? A parte financeira, né? Eu acho que existe uma resistência muito grande do Ministério da Saúde para que isso seja aprovado. Mas existem algumas cidades em volta de Limeira, em torno de Limeira, que Sumaré é um exemplo, que já é implantado 30 horas. Interessante. Né? Eu acho que Sumaré, se não me engano, Montemor, tem algumas cidades aí que já implantaram o 30 horas. Em Limeira está começando uma discussão, né? Uma movimentação, né? Só espero que não termine em greve esse negócio.
né? Mas o que me preocupa mais é o desconhecimento das pessoas que vão tratar disso daí, de localizar realmente qual órgão do executivo ou da sociedade que tem que sentar numa mesa redonda, uma mesa de negociação, para discutir sobre os 30 horas. Que isso daí, se não agora, daqui a um tempo ela vai acontecer, porque isso é uma briga de classe. Eles estão batendo em cima, já está no Congresso. O Conselho de Saúde foi convidado para discutir? Não foi convidado. Eu vi até convidar o Sindiguarda, a POESP. Sindiguarda e a POESP. O que essa gente tem a ver com a saúde, Eliseu? É a palavra do assessor de gabinete aí, não sei que função, do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Tá no Jornal de Limeira isso daí. Que horas que... Eu vejo isso aí e fico até meio bravo. Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu não entendi direito. Vejam que horas que a próxima carroça sai de Limeira. Espera um minutinho. Me arrume uma vaga, quero ir nela. Ó, Incrível. Zé Eliseu, repete para mim. O Conselho de Saúde não foi convidado. Não foi convidado. Lamentável. Não é lamentável, mas você pega a Câmara Municipal. Lamentável. Na última vez que eu estive aqui, eu dei o exemplo da política pública sobre o autismo. Né? Eu não dei o exemplo. Primeiro existe o SEMA. Criaram uma lei para uma coisa que já existia. Que já existia. Teve praticamente 10 mil atendimentos em 2011. 2012 deve ter superado isso daí. Eu não tenho dado, tem vereador que vai lá na Câmara Municipal e fica dormindo sentado lá. Entende? Encostado no vidro. Eu acho que ontem estava todo mundo acordado lá, né, Guto? Porque todo mundo preocupado, porque, né? Vai que aparece alguém do Ministério Público para olhar o que eles estão fazendo. Você já viu aquele... Mas larga a mão de ser frouxo, gente. Sabe, vocês são pessimamente informados. Não sei porque, eu acho que vocês não querem se informar. Perfeito? Vocês votam uma lei para uma coisa que já existe. Isso é a falta de ter o que... Aliás, aí falta vem de não ter o que fazer. Aí vem a prefeitura, através de um advogado, certo? Convoca todo mundo para tratar nessa questão da enfermagem e não convoca o Conselho de Saúde. O que é que está acontecendo, hein? Que sobre os enfermeiros, funcionário público, quem vai dar a última palavra é o Conselho de Saúde. Pois é. Daí chega... Eu vou falar mais. Aí chega naquele momento. No mesmo nível, o Conselho de Saúde tem o mesmo nível de poder de decisão do que o Executivo. Exato. É o mesmo nível. Aí o que vai acontecer? Vai chegar na hora H... É o mesmo patamar. Aí vai chegar na hora H, chega lá o Conselho de Saúde. Aí, então, vamos votar agora. Pô, mas não estão sabendo de nada. Ué. Não, e existe uma comissão. E daí como é que fica o negócio? Viu? Olha, existe uma comissão ordenado pelo Ministério da Saúde para que o Conselho de Saúde, no caso do Limeira, o Sindicel, monte uma comissão, mais os gestores, monte uma comissão para que se valorize os funcionários públicos que trabalham na saúde, os trabalhadores da saúde. Isso há e já está sendo trabalhado, essa comissão já está trabalhando praticamente o ano passado todo, né? Agora não sei como que vai ser essa comissão daqui para frente, porque não se iniciou o trabalho dela ainda, né? Que, né, esse 30 horas tem que estar inserido nisso daí. Não, mas é claro. Né? E outra, o Conselho de Saúde ele tem que estar ciente e tem que estar participante aí, sabe? Atuante em todas as questões da saúde. Tudo. Por exemplo... Centavo. Cada centavo. Vou te fazer uma outra pergunta agora. Parece que a Prefeitura comprou um sistema aí de 4 milhões de reais para fazer gerenciamento e administração da Santa Casa. Procede essa informação ou não? Um sistema de informatização. Não da Santa Casa. A Santa Casa é um hospital particular, né? Ele é filantrópico, mas ele é particular. Ele não é municipal. Houve a compra de um sistema... Para a Santa Casa, não. Mas para controle de estoque da questão de saúde, etc. Você está sabendo disso ou não? Não estou sabendo. O que houve foi a Unifarma, há anos atrás. Depois eles tentaram fazer, que existe uma representação no Ministério Público a respeito disso daí, que também acabou em nada.
mas foi avisado, eu fui o que levantei. Né? Não sei não, viu, Eliseu? Eu Sobre acho que eu a estou pressão. sabendo de coisa que você nem você está sabendo. Como é que é o negócio. Né? Sobre a Prescom, que foi tão infeliz que acabou dando um prejuízo. A prefeitura não recorreu, ele acabou perdendo segunda instância, e a Prescom ganhou sem trabalhar aí. Entendeu? Sem executar nada, nenhum serviço. Mas o contrato correu por 4 meses. Aliás, esse negócio de contrato aí, que gente vem aqui, a empresa vem aqui de Limeira e firma, depois não presta serviço, leva o dinheiro, tá normal isso aí, né? Mas isso aí foi uma incapacidade da empresa Amanhã, mesmo. aproveitando que nós vamos estar falando de saúde aqui, né? O Marcos vai vir aqui participar do nosso programa, viu, Guto? Aí eu vou trazer um assunto aqui bem interessante aqui pra gente estar discutindo, sabe? E agora você está dizendo aí, né? Mais um, né? Essa tal de Prescom. Isso aí já terminou, a prefeitura perdeu em segunda instância. E não deu não nada. defendeu. E não deu a absolutamente teve nada. Que pagar. Que beleza. A prefeitura não, a saúde teve que pagar. A saúde teve que pagar. Muito o bom. Da saúde. Bacana, hein? Que foi uma tentativa de gerenciamento, né, da dispensação dos remédios na rede pública. Mas em relação à Santa Casa, não tem nada. Não. Santa Casa é um hospital particular, a maior prestadora de serviço em saúde do município, né? Só para vocês terem uma ideia, é 1/3 do orçamento, por volta de 50 milhões. Né? E daí eles fazem as coisas e não convidam o conselho. Isso bom. daí. Eu quero convidar esse pessoal aí a assinar o contrato junto com a gente lá. Quando assina o contrato, vai lá e a gente rubrica lá. Então eu quero a responsabilidade também. Não é só do conselho, não. Eliseu, eu queria saber o seguinte. Embora a responsabilidade. Agora a pergunta é a seguinte: se chegar a falar assim, não assino. Olha, não precisa falar não assino. É só não aprovar as contas do quadrimestre. Uhum. Tá aí no Tribunal de Contas, está barrado no dia seguinte. Está barrado no dia seguinte. Só que daí não vem recurso para a saúde, né? Pois é. Então, aí você agora, fica entre a cruz e a espada, né? Exato. Como que eu vou deixar o município sem saúde? Né? Só que Limeira, inclusive eu tenho comentado com o Guto algumas vezes, né? Uma gestão séria, correta aqui na cidade, o Eliseu, ia ter que parar Limeira uns 6 meses para a gente poder apurar tudo o que aconteceu aí para trás. A sensação que eu tenho desse início de governo... Porque tocar para frente conforme está é um erro gravíssimo que estão cometendo. Na minha modesta opinião. Alguns setores aí ia ter que parar. Tem que parar. Parou. Parou, entendeu? Vamos ver o que está acontecendo, vamos começar de novo. Tem que começar de novo. Muita coisa, muitas práticas aí tem que ser colocadas de lado. E vai ter que ter gente com peito para fazer isso daí, porque do jeito que está indo... Inclusive eu lancei até uma campanha hoje no meu Face, né, pela manhã. Inclusive eu lancei agora, 10 minutos antes de sair de lá. Uma campanha pedindo que se instaure, que se inicie, indique, tá, uma auditoria no SAI e na Foz do Brasil. Tá? Eu acho que somente com uma auditoria dos últimos 10 anos que vai se apurar alguma coisa. Agora, tapar o sol com a peneira não vai adiantar mais. É o que os governos vêm fazendo ano a ano aqui na cidade. Eliseu, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Quem são os novos membros do Conselho Municipal de Saúde agora, após a nova eleição? Não houve eleição para membros do Conselho, houve eleição para a presidência do Conselho. Quem que é o novo presidente? É o secretário de Saúde. Mas ele pode? O regimento, o que diz o regimento do Conselho Municipal? O secretário da Saúde, ele pode ser presidente do membro, ele mesmo Ele faz manda indicação, nele. ele manda nele? Ele manda nele. Não existe na nossa lei. Aliás, não o termo não existe é mandar, impedimento. ele fiscaliza ele próprio. Ele próprio. Não existe um impedimento na nossa lei, na lei municipal de saúde, que nós vamos Mas ter que mudar agora. eu não entendi uma a falha. intenção. Eu não entendi a intenção do Raul Nilsen, tá? Em alavancar aí uma presidência do Conselho Municipal de Saúde. Não, mas é Pra facinho. qual finalidade? Não, mas é facinho. Ele já foi indicado lá atrás,
Não, uma pessoa que participou, tá? Que participou da reunião, esteve lá. Então essa pessoa já chegou lá e já viu o comentário que o Raul já era o presidente, antes da eleição. É por causa dos membros do conjunto dos outros segmentos, né, que não sejam usuários, são conselheiros com dependência econômica financeira do executivo. Ou subordinado diretamente ao secretário de saúde. Por exemplo, teve um médico que foi lá votar, que nunca apareceu lá. Ele é suplente, tudo bem, mas ele nunca apareceu lá. O nome dele nunca apareceu numa ata. Ele tá, eu sei, mas eu nunca vi ele no conselho. Faz 10 anos que eu estou lá. Entendi. Eu nunca vi ele no conselho. Tá? Então, você pega, por exemplo, dentistas, por exemplo. O dentista é indicado como trabalhador de saúde pela associação deles lá, tudo, mas os indicados são funcionários públicos. Você acha que ele vai votar contra o secretário de saúde, vai votar num Donizete, no José Eliseu da vida, como usuário? Não vai, ele não vai votar contra o patrimônio dele. É isso daí, nós estamos fazendo, eu estou começando a trabalhar para fazer a primeira resolução do Conselho Municipal de Saúde, que é criar esse impedimento para ser indicado conselheiro municipal de saúde. Ele não pode ter dependência econômica e financeira da Secretaria de Saúde, do Executivo, seja do que for. Porque tem que ser um dentista que não esteja vínculo com absolutamente isento. Com a saúde porque pública. O Conselho ele é um órgão independente. Ele tem ele faz parte do Executivo, mas ele é independente. Agora, tendo... Você aprova contas, Guto? Então, que é mais importante do que isso? Não tem o menor cabimento. Olha, Raul Nilson, essa atitude tua aí, desculpa, mas é muito bizarro. Ainda mais nos seus antecedentes, tá? Eu acho ainda, e vou dizer novamente, é muito bizarro essa sua atitude. Eu acho que você tem muitos compromissos, tá? Diante da Secretaria da Saúde. Agora, aglomerar mais essa função de presidente do Conselho Municipal, não dá para engolir. Bem, mandar um recadinho aqui. Nosso telefone foi ligado. Então agora anote aí, ó. 3039 38 33. 3039 38 33. Se você quiser ligar para cá e fazer uma pergunta para o Eliseu, ou ligar para cá e conversar com o Guto, ou ligar para cá e conversar com o Carlos Henrique, você pode estar fazendo a partir de agora, nesse telefone aí, 3039 38 33. E por favor, ouça, vamos conversar, e você vai ouvir pelo fone do teu telefone. Não tente ouvir pelo computador, porque existe uma diferença de tempo do som saindo aqui, chegando aí para você, então ficaria meio perdido. Mas se você quiser conversar com a gente, 3039 38 33. Pô, isso é muito bom. E a sua voz vai sair ao vivo aqui, viu? Isso é muito bom, Henrique. É sinal isso que o povo pode participar, tá? Seria essencial que todos os cidadãos participassem. Enquanto o cidadão ele deixar de participar, o Eliseu e Henrique, dos assuntos políticos da cidade, casos como esses vão continuar acontecendo, tá? Querendo ou não, é a qualidade de vida de cada um de vocês que está sendo cerceada, tá? É o futuro de cada um de vocês que está indo para o ralo. É dinheiro público dos seus impostos que você paga, tá? Que está gerenciando, tá? Esses bandidos na prefeitura municipal. Então, enquanto você não soltar a sua voz, você vai ficar alimentando essa organização criminosa que nós temos na prefeitura municipal. Zé Eliseu, a farmácia 24 horas está ficando aberta 24 horas? Não. Ué? Não, ela, se não me engano, ela fica aberta por 10 horas. Mas isso é por falta de funcionário. Então tem que mudar o nome. Tem que ter farmacêutico. Mas eu sei, mas tem que ela mudar o nome. Ela foi criada em substituição da farmácia popular. Que a farmácia popular era um contrato que a Santa Casa fazia direto com o Ministério. Dentro desse segmento de farmácia popular, a Santa Casa desistiu, né, por falta de
de assessoramento, por falta do negócio virar normalmente. Tá? Aí, como nós não podemos ficar sem essa farmácia popular, nós decidimos, sim, a prefeitura, né, montar uma farmácia popular. Então não tem. Mas ela tem característica de 24 horas, né, visando a possibilidade, né, visando já, a gente olhando na frente da pessoa sair do PA infantil e já ter uma farmácia ali disponível. Mas nós barramos no funcionário, tem que ter um farmacêutico. E se vocês devem estar por dentro, o funcionário público ele passou no concurso, ele é chamado, ele tem 30 dias para responder se vai aceitar ou não assumir o cargo, com a opção de pedir mais 30 dias. Daí são 60 dias. Você chama o primeiro, ele usa, isso acontece muito com o médico, ele usa o tempo dele até o final, e depois fala não, você tem que chamar o segundo. Se o segundo usar de novo o tempo todo, já são 8 meses. Entendeu? Foi o ano todo. Essa é a grande dificuldade nossa. Prefeitura, hein? Contratou um monte de sindicalista aí, a preço de ouro, e agora duro que não vai nem poder pegar um sindicalista desse e botar lá, porque precisa de farmacêutico formado. Esses caras não são formados em merda nenhuma. E daí como é que a gente fica, né? Que beleza. Quero aproveitar até o Eliseu que está aqui, tá? Deixar claro às pessoas, os amigos que estão nos acompanhando, que todo mundo que ouviu aquele infeliz discurso do senhor Aloysio Andrade durante a sessão da segunda-feira retrasada, onde ele chama o povo limeirense de preguiçoso. Aquelas pessoas que se sentiram lesadas moralmente, eu me senti. Tanto é que eu estou formalizando uma denúncia hoje, tá? A Corregedoria da Câmara Municipal de Limeira, tá? Que se tome providências nesse caso. Eu estou pedindo que o vereador ele responda a um processo de improbidade administrativa, quebra de decoro parlamentar, tá? Porque ele não pode direcionar palavras nesse sentido contra a população. Isso é uma denúncia. A segunda denúncia, estou formalizando também a respeito do uso indevido do veículo da Câmara Municipal, que o mesmo usou o veículo para visitar o amigo lá em Piracicaba. Então não é R$100 que vai trazer a moral, a ética e a transparência dentro dessa casa. Eu acho que para moralizar, presidente da Câmara Municipal, o senhor tem que agir com rigor. Esse rigor que o senhor tinha no passado e que o senhor, sem querer, perdeu ele agora no presente e no futuro. Então vamos procurar ele de volta e agir corretamente como as pessoas querem. Transparência, ética e honestidade nessa casa. Inclusive curioso que ontem eu estava vendo aí, tinha uma postagem do Wildner, né? Ele colocou lá que, bom, a Câmara está comprando um veículo novo agora, né? Ou vários veículos, né? O valor de R$70 mil cada um. Isso daí equivale mais ou menos a um Mitsubishi, um Lancer, né? Um Mitsubishi Lancer, certo? Que é um carro de luxo, é um carro muito bom, né? Muito possante, etc. Só que você consegue comprar um Gol aí, sabe, com ar-condicionado, pelo valor de R$32 mil. Para que você vai comprar um carro de 66 a 70 mil reais para um camarada desse? Fala para mim por quê? Qual que é a finalidade? Daí o Ronei, inclusive, acabou respondendo ao Wildner, dizendo assim que não, esse é um veículo para viagens longas. Mas viagens longas para então, onde? O Gol não faz viagens longas? Não, não faz. Ah, tá. Não faz. Na época que eu trabalhava aí, tinha lugares aqui no Brasil que não tinha condição. Por exemplo, eu ia daqui até Dourados, no Mato Grosso do Sul, com um Gol 1.6. Ronei Martins, quem te viu, quem te vê. Então eu rodava 1000 quilômetros aí com um carro 1.6, qual é o problema? E chegava. Não tinha problema nenhum, sabe? Agora precisa comprar para o pessoal aí um Mitsubishi Lancer. Sabe? Uma outra coisa que... 66 mil reais, computador de bordo, é tudo muito bonito, sabe? Bacana. Aí fica chique, né? Chique, cara. Uma outra coisa que falaram na Câmara Municipal ontem, né? Acho que escutaram o programa no nosso último, a respeito do Moinho. Ah, sim.
O vereador Zé da Mix. O Eliseu chegou bravo aqui, falou, pô, vocês não vão falar nada desse moinho aí, vocês estão achando bacana aquele negócio? Eu falei, não, eu não estou achando bacana nada. O engraçado é que o vereador que fez o discurso em relação ao moinho lá, ele acabou citando uma coisa que nós esquecemos aqui aquele dia. Na verdade, da estação de tratamento da Águas da Serra ali perto. Então. Diz que é um cheiro horrível, né? É mesmo, quando a gente vai para essa mata e passa ali, dá pra gente sentir o cheiro que fica no ar. Então, vamos fazer turismo lá no moinho, né? Não, disse que não tem como acessar. Segundo o vereador, não tem como acessar. Você tem que passar pelo meio da cana. Elefante branco, né? Acho que foi R$1.400.000, né? E não tava funcionando porque não tinha operador, né, Guto? Ô, Guto, você não quer ir lá moer milho lá pra turma lá, ó? Você não quer ir moer milho lá? Voltou o Guto Rodrigues. Não, é incrível. Eu já na época, eu até dizia, poxa vida, um gasto totalmente desnecessário. Inútil. Aí me alegaram. Inútil. Eu recebi uma resposta da Câmara Municipal no sentido seguinte: olha, esse dinheiro veio para a secretaria, ele tem que ser gasto. Poxa vida, não tinha uma criatividade melhor para se gastar esse dinheiro? Tá? Uma cidade que está aos trancos e barrancos, tá? Caminhando para não morrer e gastar R$1.400.000 numa coisa que não vai funcionar. R$1.400.000 dava para fazer alguma coisinha, não dava? Nossa. Não dava. Se ninguém fazer nada, que daqui a pouco está abandonado. Deve estar abandonado. Já está abandonado, né? Entendeu? Já está. Daí vai começar a chuva, vai começar a deteriorar. O sol vai começar a bater, daí não tem mais aquela verniz, não tem a tinta. Uma outra coisa que vai dar muita discussão, muito pano para manga ainda, é a respeito das obras, da qualidade das obras. Ontem foi falado na Câmara a respeito do tá aqui o nosso querido piso, amigo, né? Nosso querido amigo Guto. Já está desfazendo. Que já tinha falado por que os vereadores não montam uma comissão para fiscalização de obras, né? Eu conversei ontem a respeito disso. Sabe? Lá também. Seu pessoal, tem pedaço no anel viário recentemente recapeado a pista nova, né? Sim. Construída a pista nova lá, que já tem buraco. Tem buraco novo na... que é isso? Buraco novo na pista nova. Ontem eu chamei a atenção do Tigrão, né? Em conversa ali, estava o Tigrão, o Belo, um abraço para vocês, viu? Então eu falei pro Tigrão o seguinte: o Tigrão postou umas fotos, ele com uma caçamba tapando um buraco. Pode ser processado por isso. Pode? Por jogar entulho na rua. Lógico. Não pode. Você entendeu, Tigrão? Aí eu falei, Tigrão, a função do vereador não é essa. A função do vereador seria o seguinte, então: o senhor parar o veículo no meio da via, tá? Bloquear o trânsito e chamar a Secretaria de Obras no local para se fazer aquela obra ali. Essa é a função do vereador, tá? E também conversei com o Tigrão a respeito do seguinte: eles estão exercendo o mandato de uma forma assim que não está atingindo os anseios populares, né? A impressão que eu tenho, Guto, é que tanto o executivo quanto o legislativo, eles estão debutando. Sim, debutando. Você já viu o cachorro que caiu do caminhão de mudança? Mas nós estamos com quase 60 dias de debut aí. E aí, né? Não, você mesmo falou. A transição está acontecendo agora. Está ocorrendo agora a transição. Mas o pessoal estava desde outubro aí. Então. E curso, e vai, e prefeitura. É notoriedade. E agradecimento. Tem glamour. É glamour pós-eleição. Tem vereador que está agradecendo os votos que recebeu até hoje. O prefeito teve esses dias atrás aí, teve numa igreja aí, inclusive, né? Chute no saco, né? Vendo a igreja católica abrindo espaço para político ficar fazendo discursinho, sabe? Eu detesto isso, eu odeio isso, sabe? Mas o prefeito tá agradecendo os votos dele até hoje. Então... Pô, minha gente, acabou, a festa acabou, ó, vocês já foram eleitos, a festa acabou, agora a hora de vocês mostrarem aqui que vocês vieram aí, pô. Ô, Tigrão, você quer ser útil na Câmara Municipal? Então comece a agir com inteligência, Tigrão, tá? Use a tribuna aí, tá? No seu tempo de voz e peça, olha, nobres vereadores, vamos criar uma comissão fiscalizadora de obras, tá? Isso seria mais útil que o senhor ficar jogando entulho dentro de buraco nas ruas.
Então, o senhor pode... Só explicar, jogar entulho dentro do buraco é coisa que eu vou ter que fazer, o Guto, o Zé Eliseu, porque nós não temos em nossas mãos, certo? O poder que um vereador tem, sabe? Agora, se você for vir aqui e começar você querer tapar buraco na rua, etc., tá totalmente errado. Você tem que usar o poder que você tem dentro da Câmara Municipal, você pode usar o plenário a hora que você quer, você pode colocar a lei que você quiser, você pode requerer aquilo que você bem quiser para trabalhar pelo povo. Porque tapar buraco na rua com areia aí, isso aí eu que tenho que fazer, o Guto, o Zé Eliseu e outros de todo mundo nessa cidade aqui que não tem acesso a uma tribuna, pô. Sabe? Você quer ver uma coisa? Se você for vir ficar fazendo o serviço que a gente faz, então nós perdemos você aí dentro. Você não serve mais para nada aí, ué. Uma outra coisa que vocês têm que ficar atento, é claro que é função minha e vai ser cobrado e já estou cobrando, né? Mas precisa tornar-se público. É a respeito do tomógrafo que foi comprado e está na policlínica. Ele está parado ainda. Bem lembrado, hein? Bem certo, lembrado. Ele está parado ainda. Bem lembrado. E precisa cobrar a instalação dele. Tá? Foi comprado da Philips. A Philips manda o engenheiro aí, o engenheiro instala. E o que falta é só um quadro eletrônico que pode se fazer na cidade. O quadro é elétrico, né? É, elétrico. Para fazer alimentação, é coisa mais simples ainda. Diz que custa em volta de 6, 7, 8 mil reais, que não precisa nem, pode entrar naquela verba emergencial, né? Para vocês terem uma ideia desse aparelho, ele faz exames, ele é vascular, né? Ele faz exames vascular e faz exames que só o Hospital Albert Einstein de São Paulo faz. Ele está parado. Está parado. Brincadeira. Por causa de 6, 7 mil reais. Por causa de 6, 7 mil reais, ou por causa também, né, de política, né? Porque foi comprado na outra gestão. E o prefeito baixando portarias com 100% de verba de representação para cá, para lá, para ali, né? E se soma, se você sabia disso, Eliseu, eu fiz um levantamento, mensalmente, nós pagamos 352 mil reais, tá? Somente em verbas de representação para funcionários. E muitos deles, gente que nunca trabalhou na vida. Tem sindicalistas, tá? Sindicalistas que tem um salário de R$ 3.246, tá? Mas na realidade que recebe R$ 6.500. Que bom. Porque ele recebe 100% de verba de representação. E a prefeitura não tem dinheiro para comprar esse quadro elétrico para se instalar esse aparelho que tanto precisa a cidade. É revoltante. É lamentável. A saúde tem dinheiro, sim. Foi deixado em caixa 26 milhões. Né? Isso, e o dinheiro da saúde é dinheiro carimbado, gente. Está aí dentro daqueles 15% que é obrigado certo? Aí eu acho que está o grande problema, né? Do dinheiro, né? Certo. E olha, a saúde de Limeira... Vai fazer um projeto nesse país aqui para poder gastar quanto quer. O Dr. Raul, ele... Tirar o carimbo do dinheiro, né, Guto? Aí ia virar uma festa. Né? O Dr. Raul, ele detectou uma deficiência que isso aí precisa dar a mão para o motor. Se ele conseguir fazer, que é de gestão. Porque a capacidade instalada da saúde pública de Limeira é excelente, tem de tudo. Deve faltar uma ou outra especialidade só. Então, se ele conseguir fazer gestão de tudo isso aí, vai ser um espetáculo. Eu estava pensando aqui, né, Guto? Se a pessoa pudesse gastar à vontade, não? Aquele presidente que foi botar essa lei de responsabilidade, não? Puxa vida, hein? Emperrou o andar da carruagem no Brasil, né? Que coisa, né? Então a gente precisa pedir para a população ver, reclama, porque eu já estou recebendo algumas reclamações, né? Eu pego essa reclamação, só que tem que ser por escrito. Tá? Se não for por escrito, eu não tenho como afirmar Lamentavelmente, Eliseu, é uma coisa que ontem até eu estava discutindo com o Guto ali. O Guto fez uma postagem, né, a respeito do medo, né? Isso. Muita gente tem medo, sabe? Principalmente os funcionários, tem né, medo, de retaliação, né? Medo de vereador de merda
tem medo de secretário, tem medo de prefeito, tem medo. Não é para ter medo dessa gente, sabe? Eles espalharam, eles montaram uma política de medo para que todo mundo tenha medo e ninguém fale nada. Então nós estamos aqui propondo, né, Guto, com esse humilde programa de rádio aqui, sabe? Não sei se atinge 200, 300 pessoas, 500, sei lá, sabe? Mas que as pessoas precisam começar a perder o medo, precisam começar a falar, precisam começar a fazer requerimentos, denúncias, sabe? O Guto agora comentou, nós vamos estar fazendo aí uma série de requerimentos aí na Câmara, aí, uma série de denúncias também a respeito de outros vereadores, sabe? Precisa acabar com esse negócio, a gente precisa começar a ir para o pau, porque senão essa gente vai destruir o Brasil, vai acabar com tudo. O grande problema é Limeira, né? Como eu falei, a cidade, Eliseu, ela já foi abandonada por anos. Limeira nunca se projetou a ideia de se fazer assim algo que desenvolvesse economicamente a cidade. Então, ano a ano, Limeira vem perdendo espaço para Piracicaba, Rio Claro, Americana, Santa Bárbara. Hoje, economicamente falando, tá? Limeira é uma das piores economias individuais, tá? Individuais do estado, tá? Poder aquisitivo do povo. É uma das poder piores. aquisitivo é uma das piores. Agora, só que Mas é o sempre seguinte, foi, Limeira sempre foi uma cidade muito operária, É né? pobre. Só que é o seguinte, Pobre. aí que vem a grande diferença. Só que Limeira, em proporção de habitantes, é a 7ª cidade do estado a mais arrecadar impostos. Vocês sabiam disso? Mas também com a taxa tributária que tem aqui. É alta. É alta. É alta. Então, mesmo com a inadimplência que nós temos, que é grande, né? Então, aquele que paga, tipo, você paga, o valor que você paga do seu IPTU, ele chega a ser 50% mais caro que Piracicaba. Você sabia disso? Não, sabia não. O seu IPTU é 50% mais caro do Piracicaba. do que em Piracicaba. Então você pega o ISSQN, né, que é o Imposto sobre qualquer natureza de serviço, então ele varia de 3% até 18% mais caro que as cidades da região. Então isso faz o quê? Faz o pouco que paga bastante. E isso supre a necessidade do município, né? Enquanto as outras cidades têm uma tributação menor e tem uma inadimplência menor, Todos pagam. E todos pagam. E todos pagam. Todos pagam. Que seria o mais entendi. justo, né? Seria mais justo. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui hoje. Só vou pedir para o Eliseu ficar de pé aqui do lado do Guto, né? Porque ele não saiu na câmera, ele ficou de costa aí o tempo inteiro. Para a turma ver como é que é. Percebeu isso aí, ó. Para a turma ver. Eliseu. Senta no lugar do Guto lá um pouco, Eliseu. Eu quero finalizar a minha participação, Pelo menos Henrique. para o Eliseu falar tchau. Esse aí é o Zé Eliseu, é esse aqui, ó. Viu? Ô Henrique, eu quero aproveitar para finalizar minha participação. Eu peço para as pessoas que não tenham medo não, começam a gritar, somente gritando as autoridades vai perceber a sua voz. O silêncio de vocês, tá, é a arma que aqueles que querem nos calar. Então não podemos permitir isso. Então se você não soltar a sua voz, você não vai nos ajudar. Boa tarde. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde. E mais à noite aí, quem for assistir aí, ó, a reprise lá pelo YouTube, hoje vai ver todos esses artistas bonitos que tem aqui, né? Não é, Guto? Tchau, pessoal. Um abraço a todos, hein?